Mais um cria se despedindo do Vasco. Figueiredo pode estar dando adeus em definitivo à ação Januário. O detalhe que prende a negociação é apenas um parecer do América Mineiro. Vou explicar esse detalhe daqui a pouquinho. Outra notícia é que o Nathan Silva, o zagueiro, estava praticamente fechado com o Vasco lá do Pumas do México, o negócio subiu no telhado. Deu uma esfriada e a culpa é do Vasco. Vou explicar isso também. E um negócio aí. Ontem, no finalzinho do jogo, a esposa do Thiago Mendes colocou um story, sei lá, um vídeo, não botar assim um vídeo no Instagram, na rede social dela. Eu não estou entendendo o que ela quis dizer. Eu vou passar o vídeo aqui para a gente assistir, mas eu acho que ela está achando que o Vasco é o quê? A casa da mãe Joana? É o quintal da casa dela e do Thiago Mendes? Tem que chamar na chincha o jogador e a sua esposa. Que negócio é esse? Vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Valeu? Olha, está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Eu sou o André Luiz, o canal é o Gigante Vascaíno. Seja bem-vindo. Nosso programa sempre entra no ar de segunda a sexta, entre 1h da tarde, 1h30, e às vezes o almoço sai mais tarde, é assim mesmo, né? Então vamos começar com as notícias. Eu vou começar com a esposa do Thiago Mendes. Vamos começar com a esposa do Thiago Mendes. Ontem, no final do jogo, ela botou um vídeo de como se estivesse insatisfeita, ou o Thiago Mendes estivesse aborrecido. Ela chega a falar, se sou eu, não entro, mas eu não jogo futebol, quer fazer uma gracinha, sei lá. O cara está insatisfeito com o quê, querida? O seu marido está satisfeito com o quê? Antes de fazer comentário, vamos assistir o vídeo. Pô, cada uma que acontece no Vasco, né? Vamos assistir o vídeo dela aí. Deixa eu botar aqui pra tocar aqui. O Thiago tá entrando na força do ódio. Meu Deus. Pensa no ódio que ele deve estar. Eu nem entrava se fosse eu. Eu tá, não vou mentir. Mas eu não jogo bola, jogo? Não jogo. Ela diz que o marido dela, né, a Kelly Mendes, né, o marido dela tá entrando no jogo na força do ódio, porque ele foi preterido, né? O Vasco começa o jogo com o Jair e o Barros e ele fica no banco de reservas. E aí ele entra no finalzinho, o treinador tem que botar ele, o Barros se machuca e tal, sente cansaço, e aí o treinador está no banco, coloca o cara para jogar. Uma boa, ele entrou jogando, fez o dele e tal, e a esposa da Speti aí nas redes sociais, ela tá achando que o Vasco é o quê? Ô, dona Kelly, né, com todo respeito à senhora, ao seu esposo, mas o seu esposo não é ninguém. Seu esposo chupou laranja com quem, minha senhora? A senhora está exigindo alguma coisa do Vasco? Eu, se sou ele, não entro. Não entra por quê? O salário está em dia, ele está sendo pago, ele foi contratado, está no contrato que ele tem que ser titular do Vasco. O teu marido não joga porra nenhuma, minha senhora. Seu marido não está jogando nada, não entrega nada, está gordo, fora de forma, lento, lerdo. Esse é o jogador de futebol que é o seu esposo. Ele tem que ser banco, ele não tinha nem que ser contratado. Mas já que foi contratado, esquenta o banquinho, fica lá e se prepara, corre atrás. Ele acha que ele tem condições, eu até acho que ele tem futebol para jogar. Mas hoje ele é reserva, hoje ele é a quinta opção. E olha, cuidado, hein? Que ele pode ser escanteado como mais um dos perebas que a gestão do Vasco contratou. E vai se juntar ao esforço, já foi embora, a Matheus Cocão, aos caras que estão ficando, a Paulinho Paula, esses caras que estão ficando à margem no Vasco. Porque hoje, minha filha, posso chamar de filha, que você tem idade para ser minha filha. Olha, hoje, Jair e Barros estão lá jogando. Hugo Moura vai voltar, vai disputar a posição. Então você vai ter Tietê, Hugo Moura, Jair e Barros. Aonde entra o Thiago Mendes? Seu marido não entra, não joga, a menos que ele prove no campo que ele tem condições de jogar. Hoje, ele é a quinta opção. Se eu sou ele, não entra em campo. Que história é essa? Ele é profissional, ele é pago pelo Vasco, o contrato dele não diz que ele tem que ser titular, não. E olha, teu marido não tá jogando nada, não joga nada, não ganhou nada, foi campeão de quê? Chupou laranja com quem, como diz a gíria dos boleiros? Pô, cai na real, minha senhora. A senhora pode achar que é seu marido, a senhora ama, é seu esposo, que ele é o novo Clodoaldo. Mas seu marido está no final da carreira, nunca ganhou nada, nunca disputou nada. Teve um período bom lá no Lyon. Depois, ó, ladeira abaixo.
ele está descendo no carrinho de rolimã, ele está descendo a ladeira, e em velocidade, hein? Assim ele vai encerrar a carreira mais rápido ainda. Não está jogando nada, não tem preparo físico, já está mais de um mês, não consegue entrar em forma, está gordinho, e a senhora quer o quê? Se eu sou ele, eu não entro. Mas eu não jogo futebol, fazer gracinha com o Vasco. O Vasco não é a casa da mãe Joana, não. Pelo menos nunca foi. Só se vai virar agora nessa nova gestão aí. Outra história é a do Nathan Silva, né? Olha o Nathan Silva aqui. O Vasco estava praticamente fechado, o jornalista mexicano disse que estava tudo fechado, estava mesmo. Só que aí, ontem, o Vasco contratou o Cuesta. O Vasco conseguiu fechar com o Carlos Cuesta, né? E aí, como o Vasco agora tem um zagueiro, o Vasco mudou a situação. E o Vasco conseguiu contratar o Carlos Cuesta numa situação de empréstimo de 18 meses. São 18 meses de empréstimo, um ano e meio, né? É esse ano, mais o ano todo que vem, né? 2026 todo. Vai ficar até o final de 2026. O Vasco contratou o cara. E aí o Vasco agora tem um zagueiro. E o Vasco achou que agora não tem mais emergência. O que todo mundo sabe, que a janela está fechando e o Vasco tem uma emergência para contratar zagueiro, a vinda do Cuesta diminui essa necessidade, essa emergência. E aí o Vasco quis mudar a forma de negociação com o Nathan Silva, assim como mudou com o Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta, o Vasco chegou a oferecer 6 milhões para comprar o jogador, uma parte à vista e as outras partes parceladas, por causa que era na disputa com o Spartak. Agora, com a devolução do Spartak, não quis o jogador, o Vasco falou, opa, vamos voltar como era anteriormente. Eu quero ele sim, mas quero ele por empréstimo. O Galatasaray, que viu que o negócio subiu no telhado, ficou feio as coisas, ainda tentaram aí jogar um negócio que o Torino tinha interesse, vou tentar fazer um leilão, mas olha, é isso, ou então esquece que eu estou fechando com o Nathan Silva. E aí o Galatasaray falou, não vai, leva ele. O Galatasaray preferiu fechar logo o negócio com o Vasco e trouxe o Cuesta. E aí o Vasco chegou no Pumas e falou, olha só, aquela história que você pediu um valor a mais, à vista, tal, vamos mudar aqui, eu quero diminuir o valor à vista. Agora eu quero diminuir o valor à vista, porque eu não tenho mais tanta pressa em contratar um jogador assim, esse jogador não é isso tudo para mim, então eu quero diminuir o negócio. E aí o negócio subiu no telhado, que o Pumas ficou aborrecido, falou, porra, não, a gente já tinha negociado, o Vasco voltou atrás na proposta e reduziu o valor da parcela à vista para o Pumas. Vamos ver que pé que vai ficar isso. O Vasco diz que está negociando com outros jogadores e que vai trazer mais um zagueiro, mas talvez não seja o Nathan Silva. Essa que é a situação. Outra história é a do Figueiredo. O Figueiredo, o Vasco está fechando ele para o Alverca, um time de Portugal. O Vasco está vendendo ele para o Alverca, Portugal. Nós não temos os valores ainda, não foi divulgado os valores. O que se sabe é que o Figueiredo, que é destaque lá no América Mineiro, disputando a segunda divisão, existe uma cláusula no contrato dele que se o Vasco pode vender o jogador, e o Vasco só não faz o negócio se o América Mineiro cobrir a oferta. O América Mineiro tem essa prioridade de cobrir a oferta do Alverca, mas parece que o América Mineiro não tem essa grana, não tem essa condição de cobrir a oferta do clube português, e o Figueiredo vai mesmo para Portugal em definitivo, não vai ser mais jogador do Vasco. E aí eu não sei os valores, mas o Figueiredo é um jogador que já está há mais de 3 anos fora dos planos mesmo do Vasco, um jogador que apareceu na base com uma certa força, com uma certa intensidade, mas foi caindo, se bem que faz uma boa segunda divisão pelo América Mineiro, mas não é um jogador para o Vasco. Eu não vejo o Figueiredo hoje, o elenco do Vasco é fraco, é ruim, e eu não vejo ele hoje no elenco do Vasco. Mesmo assim eu não consigo enxergar o Figueiredo. Então eu acho que é um bom negócio, tem que fazer negócio, tem que fazer dinheiro, e tem contrato com o Vasco até final de 2026, então daqui a pouco se encerra, no meio do ano que vem já pode assinar um contrato e sair de graça. Então a hora de vender é agora, o Vasco está fazendo certo, está correto, tem que vender mesmo. Não sei qual o valor, deve ser alguma coisa perto de 1,5 milhão, 2 milhões de euros, não deve ser mais do que isso, não é um jogador valorizado no mercado, não tem grande destaque, mas enfim, o Vasco está fazendo o correto e vender ele para o clube, para o Alverca de Portugal. Valeu? Galera, é isso, um grande abraço, fique com Deus, obrigado aí para quem deixou o like, obrigado para quem se inscreveu no canal, e avisar vocês que mais tarde, quando for 7 horas da noite, tem o resumo gigante. Hoje tem resumo gigante. Ontem não teve, porque teve a live, né? De pré-jogo, né? Então vem participar aí, assiste com a gente o resumo gigante às 7 horas da noite, está entrando lá com mais notícias sobre o Vasco da Gama e comentários nossos aqui sobre o que está acontecendo no dia a dia do Gigante da Colina. Valeu? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo programa. Fui. Tchau!